Cássio, uma foto de você. Bem, deixa eu ver se eu consigo responder as perguntas e fazendo já as considerações finais. É o seguinte, gente. A nossa profissão, ela tem uma característica especial, certo? É a única profissão em que são apontadas questões individuais, questões do seu interior, certo? Para dizer, funciona ou não funciona porque você quer ou porque você não quer, pela sua boa vontade ou pela sua falta de vontade, tá certo? Se você chegar num banco e não tiver a bobina lá da maquininha dele, para ele imprimir o extrato ou o comprovante do seu pagamento, ou o que quer que seja, você sai de lá sem o seu extrato, sem o seu comprovante de pagamento, sem o que quer que seja. Se você chegar em qualquer órgão de administração pública, ou que seja, que vai faltando a tinta do carimbo, para ele carimbar o seu papel e tudo, você vai sair de lá sem o seu carimbo. E, muitas vezes, em todas as outras profissões, existem pessoas de boa vontade e existem pessoas de má vontade. Não é só na educação, tá certo? Mas a nossa é a única que é apontada da forma que é. Não sei se vocês já observaram isso, tá certo? E muitas vezes nós mesmos assimilamos esse discurso. Então eu queria começar essas considerações finais por aí, tá certo? Da importância da gente não assimilar esse discurso e de como esse discurso ele é construído, tá certo? Quantas vezes aqui alguém já foi a um consultório médico para ser bem atendido? Tem que ter ido. Não é possível que você não diga assim, toda a minha vida eu fui a um consultório médico e nunca fui atendido, nunca fui bem atendido. Do mesmo jeito, você não vai poder dizer que nunca foi a um consultório médico para não ser bem atendido. Certo? Existem as duas coisas. Existem os bons advogados e existem os maus advogados. Existem os bons engenheiros, existem os maus engenheiros. Existem os bons funcionários públicos, existem os maus funcionários públicos. Tá certo? Mas nós pegamos isso como uma cruz. Eu assisti ontem um vídeo de uma mulher dizendo que a escola não funciona porque a culpa é do professor. Mesmo diante de todo esse caos que está confirmado nacionalmente. Entendeu? Então, assim, nós que somos professores, nós não podemos reproduzir isso daí. Eu sei que eu tenho alguns colegas que simplesmente não estão nem aí, entendeu? É verdade isso, é verdade. Mas a grande maioria está. Isso eu vejo, eu observo nas escolas que eu trabalho. Entende? E também ainda tem aquela outra parte que desistiu. Aquelas pessoas que começaram com todo o gás, que foram indo, e que pela dificuldade, elas foram cansando. Foram cansando, morrendo aos poucos, dentro do seu local de trabalho. Para chegar ao ponto de fazer o que é possível. Entendem? Assim, então, assim, a iniciativa de Marconi, de Marcos, é uma iniciativa linda, é ótimo isso. Entende? Mas é necessário que se compreenda que o problema da educação não se localiza apenas na escola de Marcos e de Marconi. O problema é muito mais complexo do que isso. Entende? E não é possível que se espere apenas da índole da pessoa ser boa ou má, para que as coisas funcionem. Não é possível que se espere que a pessoa tire do seu próprio bolso para fazer isso. E aí é outra questão da ideologia, de como essas coisas são construídas, porque a nossa categoria é constituída principalmente por mulheres. E nós que temos essa cultura da maternidade, da abnegação, da mulher que é a responsável por manter a paz dentro da sua casa, entendeu? Porque isso está dentro da Bíblia, inclusive, a mulher sábia edifica o seu lar, não é isso que está escrito na Bíblia? Eu já vi alguns casamentos que se dizem ouço isso. Quando se diz isso e que se reproduz aqui nos nossos dias, significa o quê? A mulher, ela pode aguentar tudo. Ela pode aguentar que o marido dela chegue bêbado, ela pode aguentar que o marido dela agrida, ela pode aguentar até que o próprio filho faça isso com ela. Mas ela, como é a mulher sábia,
ela vai manter o controle, ela vai ficar calada para manter a paz ali no lar dela. Tá certo? Isso não é verdade? É verdade. Existem estudos que comprovam isso, existem matérias recentes, não é de antigamente, é de agora mesmo. Entende? Então, essa mesma ideologia, ela é transferida para o espaço escolar. A ideologia da maternidade. Seja abnegado, abra mão da sua vida, abra mão do seu dinheiro, abra mão de tudo e trabalhe sem papel, sem carimbo, sem o que quer que seja, ainda que nenhum outro lugar funcione desse jeito. Ninguém nunca chegou para um juiz para dizer assim, olha, o senhor hoje vai trabalhar, mas o senhor vai ter que subir as escadas, porque está faltando energia e não tem elevador. O juiz não pisa nem lá. Entende? Só se cobra mais do que é possível, só se cobra que você dê a alma, só se cobra que você dê o dinheiro, só se cobra que você se acabe, literalmente, que é isso que acontece com a nossa categoria, as pessoas adoecem. Só se cobra isso da gente. Entende? E eu não estou aqui defendendo que a gente não trabalhe. Eu trabalho, eu estou todos os dias na escola. Eu não concordo com o professor que falta sem justificativa, entendeu? O professor que atrapalha. O professor que ele falta sem justificativa, o professor que realmente não tem compromisso com a escola, ele atrapalha o funcionamento da escola. E ele me sobrecarrega. Eu não defendo isso, nós não defendemos isso. Tá certo? Nós não defendemos isso de jeito nenhum. Apenas a gente quer ter condições de trabalho, trabalhar o que a gente pode, desenvolver o trabalho da gente, que a gente sabe desenvolver, tá certo? E que sejam oferecidas condições para isso. E que quando a coisa não der certo porque não houve condições de trabalho, que eu não seja culpado por isso. Tá certo? Então, assim, você entende, Andréa, em que patamar eu estou colocando, porque as coisas são muito mais complexas do que apenas isso, do que apenas a minha boa vontade ou não, o meu caráter ou não, a minha idoneidade ou não. Entende? No início desse ano, houve um corte de 50 bilhões de reais do governo, das verbas do governo. Vocês viram isso? Desses 50 bilhões, 3 bilhões foram retirados da educação, mesmo diante de todo esse caos que a gente vive. E sabe por que Dilma teve coragem de fazer isso? Porque ela tinha certeza que a gente ia carregar a escola nas costas. Ela só cortou 3 bilhões da educação, mesmo diante desse caos, porque ela sabia que a gente ia continuar lá. Que quando faltasse papel eu ia levar da minha casa. Que quando não tivesse uma xerox eu tirava na minha casa. Que quando a sala estivesse superlotada e o ventilador quebrado e quente, que eu ia dar aula mesmo assim. E que quando tivesse goteira, eu ia afastar o meu aluno aqui e acolá, botar para um lado, botar para o outro e ia dar aula mesmo assim. É por isso que funciona. É só pela nossa boa vontade, pela nossa abnegação. Não é por condições. Tá certo? E esses 50 bilhões, eles foram cortados, vocês sabem por quê? Para que a meta do superávit, que é aquele dinheiro que o governo tem que produzir para poder pagar a dívida, que Luciana disse, entendeu? Foi para isso. Porque a meta do superávit para o primeiro semestre era de 90 bilhões. As metas da educação, elas podem não ser atingidas, mas a do superávit tem que ser a todo custo. Mesmo que se corte 3 bilhões da educação, mesmo que se corte 50 bilhões e que as pessoas morram nos corredores dos hospitais. Mesmo que custe a nossa vida. Entendem? Então nós não podemos assimilar esse discurso. Não podemos assimilar o discurso de que a culpa do aluno não entrar na universidade é nossa. Não é, até porque a universidade pública não foi feita para ele. A universidade pública não é para os nossos alunos. Tá certo? Os nossos alunos, eles vão estudar no ProUni, pelo ProUni, olhe lá. Então não venha com esse discurso de dizer, até parece que todo ano entram milhões de alunos na universidade alunos da rede pública. Não entra. Que era o que a Cida estava falando, a preocupação dela. Tá certo? No ano passado, os alunos do terceiro ano da escola que eu trabalho passaram o ano inteiro do terceiro ano para entrar para fazer vestibular.
passaram o ano inteiro sem professor de química e sem professor de português. E não foi nenhuma equipe de reportagem para falar disso, ou para falar que a culpa era do governo, não. A culpa é da gente, sempre. E mesmo quando surgem essas iniciativas bonitas, é bonita, eu não estou criticando, eu acho bonito, certo? Mas só estou dizendo que é uma coisa muito localizada, entende? Isso daí vai ser utilizado não para dizer parabéns Marconi, parabéns Marcos, vai dizer é o governo. Quando dá errado, a culpa é nossa, mas quando dá certo, foi o governo que fez. Ainda tem mais essa. Não pense que você vai ser premiado, que você, no máximo, vai um dia, quando passarem por aqui, dar os parabéns e chamar para sentar numa mesa como essa aqui. Ou querer lhe cooptar. Para você ganhar um carro comissionado, para você ganhar aquilo e aquilo ali, e dizer que foi o governo que fez o que quem fez foi você. Entendem? É assim que funciona. Então a gente não tem uma contra-propaganda, a gente não tem. Isso aí dizendo que a culpa é nossa, os alunos vão entrar, coitadinhos, os alunos, não sei o quê, nunca se preocuparam com o aluno, deixam para se preocupar só na época da greve. Tá certo? Eu estava tentando já entrar em contato com algumas rádios, onde eu já dei entrevista, para ir lá desmentir Betânia. Isso é uma coisa que eu estou tentando fazer. Mas cada um aqui tem que ter o dever, a tarefa, o compromisso de entrar na sua rede social e dizer, ou pega um texto aí, alguém elabora o texto e joga para todo mundo, ou cada um faz o seu próprio texto dizendo, a culpa não é nossa. Todos os dias, relate um caso da sua escola, não precisa ser o caso da minha escola, pode ser o caso da sua, porque toda escola tem um exemplo do descaso do governo. Aí por que a culpa é da greve? Essa greve que a gente está, que está durando 70 dias, é uma greve histórica. A nossa greve não chega a durar no máximo 30 dias. São esses 30 dias que vão ser o prejuízo dos 200 dias letivos todinho. Não é. O prejuízo do aluno está naquilo que Armando disse. Entendeu? O prejuízo está nos 200 dias letivos. Não está num período de greve, não. Está todo dia na escola por causa da precariedade da estrutura que a gente trabalha. Entende? Já me alonguei demais. Então, para desconstruir o discurso do governo, Cida, é isso. A gente precisaria de uma ação coletiva, e isso que a Andréa falou também é muito importante, era para a gente fazer isso nacionalmente, e eu estou me desdobrando, junto com a CSP Colunas, para fazer isso. Mas esse papel não era meu não, gente, esse papel era o papel da CNTE, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E por que ela não faz? Armando sabe. Porque está no governo. Entendeu? Então a nossa situação, além da gente ter que lutar contra os governos, contra todos os empecilhos que a gente tem no dia a dia, nós ainda estamos tendo que lutar contra as nossas direções. O povo que vê a gente lutando, se matando dentro de uma escola, mas que não quer que a gente faça uma greve, como foi em Montanha. Entendeu? É por isso que a CNTE não está articulando esse movimento nacionalmente. Esse movimento que está fervendo. As pessoas estão querendo, no Rio de Janeiro foi dia 8, que ele faz já 30 e tantos dias de greve, já, 35 dias de greve. Greve no Brasil inteiro. E a CNTE não chama uma articulação. Por quê? Porque defende o PNE. Porque defende 7% daqui a 10 anos. Porque concorda com o corte. No primeiro aperto que surgir, corta da educação, corta da saúde, corta de tudo. Só não corta da dívida. Entende? Então, assim, a CNTE, hoje, a nossa direção do sindicato, a direção do Sinti, e pelo que eu estou vendo das regionais também, pelo que eu sei, né, também, é assim. Não podemos esperar dessas direções também que eles chamem a nossa luta, porque eles não, a luta deles não é mais a luta dos trabalhadores, a luta dos trabalhadores é a luta nossa. Nossa. Entende? Eles agora são governo. Precisamos ter isso, claro, nas nossas mentes. Não podemos acreditar que eles vão nos defender mais cedo ou mais tarde. Não vão mais. Acabou. Esse tempo já passou. Tá certo? Então, dizer da mãe do aluno, cadê? Ela está ali. Isso é uma exceção, gente.
Uma pessoa que, apesar de toda a propaganda que é feita, entendeu? Apesar de toda a propaganda que é feita, consegue entender que o problema não está localizado em cada um de nós. Não é possível que dessas pessoas, aqui, dessas 70 pessoas que estejam aqui, todas sejam mau caráter e de má vontade.